reflexão muito importante sobre as nossas famílias. Deus, no seu projeto de salvação, no seu projeto de amor para nós, Ele quis que nós não vivêssemos sozinhos, né? Que tivéssemos uns com os outros, com aqueles que nos geram, com os nossos irmãos, e vivêssemos ali com Deus no centro da família. Amém? Então, o nosso tema é suportar-nos uns aos outros. E o foco é a família. Porque se desde que a gente nasce, vai sendo educado, nós vamos vivenciando na nossa educação, na nossa convivência, no nosso relacionamento, esse dom, essa qualidade, essa virtude de ser suporte, porque é isso que significa ser suporte uns para os outros. Muitas vezes a pessoa usa a expressão, aquela pessoa ou quem está aqui, a fulana é insuportável. Não. Deus vai dizer na sua palavra, em Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros. Nessa versão que a gente está com a Bíblia, numa linguagem mais atual, diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Então, por que eu já começo colocando aqui o significado? Deus nos reuniu, nos deu uma família, pessoas para conviver. Eu não sei o jeito que é a tua família, mas Deus conhece. Hoje em dia, tem pessoas que moram com os avós, tem gente que só mora com a mãe, tem gente que mora com a mãe e com uma madrasta, e assim também é o inverso. As famílias têm o seu jeito, vamos dizer assim, não é? Nós não podemos nos fechar para essa realidade. Mas a palavra de Deus vem dizer o seguinte, que temos que ser unidos e que Deus seja o centro dessa família. O que nós sempre estamos pregando aqui, o que é que nós sempre estamos colocando, as mazelas do mundo, das pessoas, a desumanização, é porque as pessoas não estão sabendo conviver umas com as outras. E elas não tiveram esse aprendizado na família. Porque o que eu trago da minha família, eu levo para o mundo afora. O Papa vai dizer assim, na sua homilia para a Jornada das Famílias em 2013. É necessário rezar em família, nem que seja um Pai Nosso, na hora da mesa, na hora que todos estão sentados ali. Que esse seja uma ação, uma situação que a oração providencia um momento ali de espontaneidade, de alegria. E é claro, enquanto todos rezam um Pai Nosso, ali se coloca as intenções do coração de cada um, a família se vê, né, ao redor de uma mesa, não são pessoas isoladas, cada uma num quarto, um chegando uma hora, comendo, não, o Papa está nos dizendo, tomemos isso, comece ali, aquela reuniãozinha dentro da sua casa, é o fundamental. Ele vai dizer assim, pode ser também o rosário, gastar mais tempo ali, que o rosário gasta tempo, né, povo? Então gasta, vai ter aquele filho, mãe, já acabou, ai, que negócio chato, mas começa com o Pai Nosso, é o que o Papa está dizendo. E ali, naquele momento de partilha do alimento, vai se construindo um relacionamento de pais, filhos, né? De avós e netos, tios e tias, porque a gente sabe, as casas hoje estão cheias de gente. As pessoas não nasceram para ficar sozinhas. Amém? Eu tenho certeza que você está se identificando com isso. Né? Hoje em
dia as famílias têm um jeito de ser, um jeito diferente, mas ela não pode deixar o quê? Que Deus esteja ali, presente, moldando, instruindo, formando esses filhos. A gente já disse várias vezes, você que está me ouvindo, a família, ela é tudo. Hoje fala no Evangelho, né, daquele homem que encontrou um tesouro, vendeu tudo que tinha, comprou. Gente, essa é a família. Dá tudo por ela, dá tudo pela sua família. O Evangelho para nós hoje é isso. Nós damos tudo por Jesus e começando a dar tudo na nossa casa. Esse é o nosso tesouro. Lá é o campo do nosso tesouro. Lá deve estar Jesus. E o Papa vai dizer, como é que a família se torna forte? Rezando em família, conservando a fé, sacramentos, os mandamentos, indo à igreja. Né? Não podemos deixar os nossos filhos, mães, à vontade. Ele vai decidir se ele quer ir à igreja ou não. Não, a gente tem que tomar as rédeas da nossa casa. Mas o meu marido não liga. Não. Vamos, é preciso rezar, é preciso estar diante de Deus, anunciá-lo, proclamá-lo. Se seu filho aprender, se as pessoas que estão ali estiverem proclamando o nome de Deus, ele vai testemunhar também, ele vai seguir esse exemplo. Nossa transformação de um mundo que está totalmente longe de Deus, que está querendo colocar a família dizimada, não ter um relacionamento familiar, é isso que o mundo quer, é isso que o demônio quer, é nisso que o demônio tem trabalhado constantemente com a mídia, com as novelas, separando as pessoas dentro de casa, separando casamentos. É isso que tem as forças diabólicas mesmo contra aquilo que é o núcleo da fé, que é a família, onde Deus está semeando, onde Deus está como centro, e muitas vezes as pessoas não estão colocando mais Deus no centro. Os pertences, as coisas do ter, cada um cuida da sua vida, é o que tem sido feito em nossas casas, em nossas famílias. E aí vem as consequências dos erros, do pecado, que vem atingindo as nossas casas. É ou não é verdade, povo de Deus? E o Papa continua dizendo, é necessário, dentro da nossa casa, testemunho, acolhimento, famílias que sejam missionárias, no dia a dia, no cotidiano. É o sal e o fermento. Eu estou lendo um livro muito interessante de uma mulher que ela narra lá, quando ela casou, ela sempre teve os ensinamentos, né, do catolicismo, mas o marido não seguia o catolicismo. Mas ela disse assim, porque o meu marido não segue, não significa que eu não vou educar os meus filhos, colocar para eles que Deus é o Criador. E ela vai narrando ali a perseverança dela, mas todos ali naquela conquista, ele estudando para ser médico, ela tinha uma vida profissional. Aí ela vai narrar que ela decide o quê? Se orientar, ficar só com a família, cuidar dos filhos, e o marido continua na profissão, mas também participando da educação presente dos filhos. Então, eu ainda estou no começo, mas achei muito interessante o testemunho dela, que o marido, isso é diálogo, né? Nunca interferiu nessa questão de que deveriam não ter a mensagem da religião, da fé. E até no momento que eu estou lendo, ele também já pratica o catolicismo e foi convertido. Então é o testemunho, é as coisas do dia a dia que vão o quê? Fazer que outros se convertam dentro da tua casa. Amém? Amém. Com esta alegria, aliás, o Papa pergunta, como é que está a alegria nas nossas famílias? Como é que está a alegria dentro da tua casa? Muitas pessoas não querem estar dentro das próprias casas. Chega, deixa as coisas, às vezes nem vai no fogão, não vai comer nada, sai para a rua. Como é que está o relacionamento? Irmão,
isso está sendo colocado aqui, porque a palavra de Deus vem dizer isso, ó, suportai-vos, seja suporte, perdoe, ame, testemunhe, porque Deus fará uma obra na tua casa, amém? Amém. Nós todos precisamos ser curados, nós todos precisamos ser libertos, mesmo os que já estão caminhando ali na fé e aqueles que ainda não caminham. Então Deus está cuidando de nós, está cuidando desses que você reza, que você pede todo dia, seja o seu filho, pela conversão do seu marido. Não desista, tenha paciência, né? Tem umas brincadeiras com a palavra paciência, mas não, Deus me dá paciência, porque se tiver força, né? Tem umas brincadeirinhas assim, mas tenha paciência. Tem dia que a paciência está um pouquinho lá embaixo, mas vamos repensar, orar esse versículo, amém? Amém. Amém. E o Papa nos diz assim, as pequenas coisas, os pequenos gestos, né? Às vezes os adolescentes, eles têm mais dificuldades em reconhecer de um pai, de uma mãe, de uma avó, o cuidado, aquele carinho. Ai, minha mãe é toda grossa, é chata, mas o preparar de um alimento, de lavar uma roupa, de comprar alguma coisa, aquilo é um carinho. E os nossos jovens não estão atentos para isso. Que o maior tesouro que eles precisam ter, vocês que estão aqui precisam ouvir isso, é a presença da sua mãe, do seu pai, daquele que cuida de ti. Esse é o seu maior presente. Não é o celular que está lá na moda, que lançou agora. Nossa, os adolescentes, eles estão tão apegados, irmãos, vamos cuidar disso. Você que está ouvindo, não, eu agrado meu filho, tudo que ele pede, eu estou comprando, porque eu vi que ele fica muito feliz. O que é que você está dando para o seu filho? Será que ele vai ser um católico, um cristão no futuro? Será que ele vai respeitar? Será que ele vai construir uma família? Nós estamos preparando as nossas gerações futuras para serem família? Porque ser família não é fácil. Ser família, estar junto, conhecer ali, né, ver a ramela um do outro, né, aí ver as mazelas, as feridas, não é fácil. Não é. O bafo, né, a cara feia, o bico. Mas, ao mesmo tempo, dizer para os nossos filhos que se for a vocação dele, ele também terá que construir a sua família e que Deus estará no centro. E aqui eu quero colocar o seguinte, eu como educadora, sou professora, nós temos assim chorado, lamentado, é um desconsolo nosso, como estão abandonados a educação das crianças, como as novas famílias têm deixado muito a desejar, e famílias cristãs, viu, irmãos? Do berço evangélico, do berço católico, tem assim deixado muito a desejar na educação dos jovens, dos filhos. Eu não vou ficar aqui falando, né? Sempre se a minha mãe educou com cintada, com chinelada, não sei, resolveu, né? Fui roubar, não fiquei pedindo para ela na época um relógio de último modelo, porque eu entendi as circunstâncias que ela jamais iria me dar aquele relógio que era top, porque ela não podia, e eu sobrevivi. Não é? Então, hoje em dia, é muito pago na moeda. Que amor é esse que está sendo colocado em nossas casas? Existe ali, quando eu volto a falar da paciência, é muito, o limite ali é uma coisinha já acende uma briga, um falatório na casa, uma discussão desnecessária. A minha mãe não fez a comida que eu queria, eu não vou comer essa. Aí fala um palavrão. Como se, gente, infelizmente, não é? Eu estou mentindo? Família é santidade. Lá é algo sagrado.
é onde Deus põe a mão, é onde Deus trabalha. Como é que estão as nossas famílias? Nós estamos sendo esse testemunho, estamos sendo acolhimento, né? Muitas vezes uma amiguinha da sua filha na sua casa, do seu filho. Será que nós estamos dando esse testemunho de cristão para ela levar para a casa dela, que às vezes ela não tem, e fala, nossa, lá acontece uma coisa tão bonita, eles têm um agradecimento pela comida, uma palavrinha simples, né? Sabe, coisas simples mesmo. Será que nós estamos ensinando os nossos filhos a servir um irmão? Irmão briga, né? Irmão com irmão sempre briga muito, porque eles querem a atenção dos pais o tempo todo. E a gente trabalha, e a gente corre. Aí se for uma família que nem lá em casa, que tem 3, e as famílias que passam desse número, que são poucas, mas existe, ou aquela família que tem a mãe, tem o tio, eles querem atenção. Eles vão fazer jeito de chamar a atenção, e vão brigar, e vai ter conflito. Como é que nós vamos contornar esses conflitos? A gente vai apoiar e fermentar aquela confusão, a gente vai se exaltar e entrar na briga. Como é que nós estamos lidando com isso? Isso tudo é educação, né? Nós teremos semana que vem o encontro das famílias. Vem a família do jeito que é, né, Daniel? Do jeito que é. Ele só falou que não é para trazer o papagaio, nem o periquito, nem o cachorro, que aí não dá conta, né? É só gente. É porque tem gente que considera o animal da família. Ama mais o bicho do que o irmão que está dentro de casa. Tem, eu sei que tem. E a palavra de Deus em Efésios, aqui fica uma mensagem para os esposos e para as esposas, né? Mas para a família, vamos acatar isso como família, né? Lá para a tua casa, para o teu convívio. Olha, em Efésios 5, lá no capítulo 5, no 21, eu estou vendo as páginas se mexendo aí. A minha Bíblia não dá para falar a página, mas Efésios logo depois de Coríntios, amém? No 5, no versículo 21. É que essa nova tradução traz uma linguagem mais popular, né? Não é que perdeu o sentido, não. Ela é mais popular. 21. Sejam obedientes, esposas e maridos, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou inventando, né? Aí deve estar sujeito, né? Alguém tem essa tradução, sujeitai-vos. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja. Vou para o 24. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve ser obediente, né? Obedecer em tudo o seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com água e purificando-a com sua palavra. Aqui, irmãos, não é a questão de submissão que as esposas, às vezes as pessoas tinham essa palavra assim: o homem é o chefe da família, é a autoridade, e a mulher faz tudo lá na casa. Lava, cozinha, educa os filhos, né? Nós tivemos uma reflexão no primeiro chá das mulheres sobre o problema que o feminismo causou nas famílias, na pessoa feminina. Porque hoje em dia foi feita toda uma pesquisa, tem os dados, fala nessa palestra que a gente assistiu, nos Estados Unidos, umas jornalistas modernas estão infelizes. Muito mais infelizes daquela
se diziam amélias, que só ficavam dentro de casa, né? Por que eu estou falando isso agora? Porque nessa palestra vai dizer assim que todo esse propósito que a mulher trouxe para si, de cuidar da casa, de sair, de trabalhar, de ter uma profissão, e mesmo assim ainda dá conta da casa, ela não dá. Isso é mentira. Alguém está ficando de lado, e é a família. A missão da esposa é a família, é a educação dos filhos, é o cuidado da casa. Ah, mas o marido é folgadão, ele não faz nada. Não, ele faz. E isso também tem que ser colocado. O marido está lado a lado, né? Que seja entendida essa palavra. A obediência ao seu esposo abre um leque aqui, não é? Ele manda sentadão lá no sofá. Tirem isso da cabeça de vocês, mulheres. É o homem que, enquanto você está ali cuidando, fazendo a janta, ele está cuidando das crianças. É em comum acordo, é entrelaçado. Só que o que a mulher fez? Não, eu também posso ter um cargo que o homem tem. Aí o que ela fez? Ela quer trabalhar e quer cuidar da casa. Ah, não, eu vou contratar uma babá, uma empregada, e está sendo criado por outras pessoas. Fica com o vizinho, fica na escolinha. Angélica, você está falando para a gente parar de trabalhar? Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Não é isso. O mundo moderno, essas circunstâncias ao longo da história nos colocou nessa posição. E aí, eu quero dizer o seguinte, por que a gente está fazendo esses encontros do chá das mulheres? As mulheres estão doentes. As mulheres não estão dando conta. É ou não é? Seja mulher cristã, porque a gente precisa trabalhar, né? E aí a gente está fazendo essas reflexões, onde é o nosso lugar? Né? Chamar o marido para estar junto, ter um diálogo, né? Olha, vamos conversar sobre os nossos filhos, sobre a educação. E aí eu coloco aqui também as mulheres que estão sob a educação dos filhos sozinhas. Olha só. Às vezes ela não tem um companheiro, e a gente sabe que tem muitas assim. E ela tem que assumir o papel de mãe e de pai. O mundo está assim. Desde a época de Jesus, isso já acontecia, irmãos. Pessoas ficavam viúvas, homens se separavam de suas esposas, isso já acontecia. Então, o que a gente tem que tomar como atitude? Nós, mulheres, mães, pedir a ajuda de Deus, o auxílio de Deus. E Deus vai prover aquilo que é necessário. Está provendo hoje essa oração que vai acontecer de cura, de libertação na tua vida. Porque você pode contar com Ele. Amém? Amém. E o Senhor continua lá no capítulo 6, logo abaixo aí, falando para os filhos. Então eu já disse para vocês que nós temos abandonado a educação dos nossos filhos, deixado muito a desejar. O pai autoritário, ele não pode existir mais. Aquele que trabalha, chega e senta na frente da televisão. Ele também tem que estar auxiliando. Então, se você é pai, veja se você está auxiliando na sua casa. Ah, mas os meus filhos estão, eu tenho outra esposa, então você está auxiliando na educação daquele filho? São coisas para se perguntar. É teu, Deus te confiou, né? Então nós temos que fazer esses questionamentos. E os filhos? Os filhos esperam se espelhar em quem? Da onde virá o exemplo? Né? Quem é que está dando o exemplo para os filhos? Se não há o pai, tem que ter um avô, uma avó que ensine a religião. Alguém que represente essa autoridade, de não deixar abandonado. Nós precisamos olhar para essas crianças, sim, para esses adolescentes. Agora para vocês, filhos, jovens, filhos, o dever cristão de vocês
é obedecer ao pai e à sua mãe. Na ausência deles, a sua avó, o responsável por você. Pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Entenderam, gente? Olha só, faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Nós oramos aqui que a bênção do Senhor está sobre mim, não é? É isso que o Senhor está falando na palavra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Adolescente vive irritado? Que hora que ele não está irritado? Não sei. Na minha casa, eu falo: Senhor, aqui o Senhor me dá sabedoria, mas me dá muita sabedoria. Porque será que sou eu que estou tão irritada que eles ficam irritados também? Então, dá sabedoria, Senhor. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. Amém? Amém. Não pode faltar Cristo na nossa casa. A família que está sem Deus está desgovernada. Ela está sem rumo. Ela não vai, como diz aqui, está sobre a bênção, sobre a graça de Deus. E nós não queremos isso para os nossos. Né? O coração da gente se entristece. Eu li uma frase, achei muito interessante, um abraço bem apertado, mas daquele que quebra ossos, por ele ser tão apertado, é o que mais liberta, te cura. Então vamos nos abraçar mais em casa, né? Minha mãe não é muito de ficar falando te amo, mas há outras ações que demonstram carinho por você, jovem, que demonstram aquele amor que a pessoa dá à vida, né? Pois ela te gerou. O pai é aquele que vai fazer tudo por você, filho, mas para que você tenha ensinamento, que você entenda que você é filho de Deus e que sem Deus na tua vida está tudo errado. Então você que está ouvindo, você que está aqui, nós falhamos. Nós deixamos de colocar Deus no centro da nossa casa. Nós deixamos de nos suportar nas pequeninas coisas que nos tiram do eixo, que nos tiram a paciência, que nos provocam. Lá vem ele com aquela coisa de novo. A gente sabe que a gente tem isso, né? Hoje eu não estou boa, não mexe comigo. A gente sabe que isso acontece. Só que nós estamos criando ciclos viciosos de cada um se isolar num canto da casa. Ou se não tiver um cantinho da casa para se isolar, de gente abrir a porta e fugir. Que a nossa casa, que o nosso lar, que a nossa família seja o primeiro lugar aonde eu quero estar. Vamos falar que a nossa casa, que a nossa família seja o primeiro lugar aonde eu quero estar. Essa tem que ser a sua oração. E eu não esteja sozinho, que lá estejam os meus, aqueles que Deus colocou para viver comigo.